vezes, meus amados, conforme a lição de hoje nos fala, né, a verdade que liberta, né? E eu fico pensando muitas vezes, meus queridos irmãos, que nós precisamos de conhecer mais a verdade. Não é a verdade que liberta? Sim ou não? Glória a Jesus. Se a verdade é o que liberta, então nós precisamos de conhecer mais. Porque, meus amados, a lição vai falar que não é a teologia, não é outras coisas que tem por aí, que muitas vezes fizemos uma regra, né? Fizemos assim um apunhado, né? E queremos aplicar, né? Adiante da filosofia que muitas vezes tomamos parte ou fizemos parte, mas o crente é diferente, irmãos. Eu aceitei o Evangelho no ano de 72 e eu sempre digo, eu ainda creio da mesma forma que criei há meus 50 e poucos anos no Evangelho. Porque o Evangelho, irmãos, é a verdade. Eu faço uma pergunta, você pode me responder? Me diga se a verdade pode mudar. A verdade pode se transformar em mentira. Pode? Então, se a verdade é quem liberta, eu senti essa liberdade, eu venho dizendo à irmã Alex que muitas vezes hoje estamos vivendo no Evangelho, vivendo o Evangelho, querendo viver o Evangelho. Mas quando olhamos para o Evangelho, conforme nos diz João nessa lição que vamos estudar, ela mostra as nossas falhas. E quando Jesus se revela a verdade vai trazendo tudo a olho nu, vai mostrando as minhas falhas, né? Vai mostrando aquilo que eu deixei de fazer, aquilo que eu tenho que fazer. Não é? Então, quando a gente olha para a gente mesmo, olha para a verdade e olha para a gente. Jesus mandou que eu fizesse assim. Jesus mandou que eu agisse assim. Jesus me disse que eu calçasse assim. Jesus me disse que eu vestisse assim. Jesus me disse que eu respondesse assim. E muitas vezes a gente responde diferente. Ou age diferente. Mas nós vamos ouvir o nosso irmão Alex. Hoje vamos fazer uma escola aqui, irmão Alex, para ele é ocupado, é difícil vir aqui. E os irmãos aqui não estão tão acostumados com o Alex, então vamos aproveitar o Alex, né? Pode ser? Vamos ouvir o nosso irmão Alex nos dar. Ou não, vamos cantar um hino para fazer a oferta primeiro? Nós vamos cantar um hino, irmão Alex. Mais um pouquinho. Nós vamos cantar um hino e depois de hino a gente vai contribuir. Tá certo, irmão? Aí depois, irmão Alex. Glória a Jesus. Vamos orar pelos ofertantes, irmãos, os dizimídios da casa do Senhor. Maravilhoso Deus, Pai, abençoa os servos que vão nesta noite ofertar os seus dízimos com as suas ofertas. Deus abençoa aqueles que não podem ofertar, aqueles que estão sem condição, Deus, de ofertar, mas tu continua, aleluia, cuidando de cada um, abençoando a cada um, aleluia, e mantendo de pão. Pai eterno, abençoa teu servo que está fazendo esse trabalho. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar. Aleluia. Não sei se o irmão João cantou junto, que foi estar na nossa lição. Cantou o 235. Então vamos cantar o hino, irmão, bem conhecido. 151. Quero ver a igreja cantando para Jesus, né? Alegre, liberto, sentindo Jesus na vida, a transformação e vivendo na verdade. Então vamos cantar para Jesus, né? 151. Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim, fala com tua bondade, fica ao pé de mim.
meu coração aberto está pra tua voz ouvir, enche-me de louvores e gozo pra te servir. Fala que suavemente, fala com muito amor, vencendo para sempre, livre que hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som, para teu seio fala, e no caminho bom, pela bondade dos dias, até o santo dom, queiram consagrar-se pra tua vida dar, obedecendo a Cristo e com fervor amar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencendo para sempre, livra-me de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvi tua voz eu quero, e neste mesmo som, como no tempo antigo, tu revelaste a lei, mostra-me tua vontade e a tua santa lei, deixa-me gloriar-te, quero a ti louvar, cantai alegremente e sempre te honrar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencendo para sempre, livre de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvi tua voz eu quero, e neste mesmo som. Amém? Então vamos ouvir a voz do Senhor e vamos abrir os nossos corações e deixar Deus falar. Amém, irmão? E guardarmos a sua palavra. Iremos ouvir o nosso irmão Alex transmitir a palavra de Deus para nós. Amado Jesus. Aleluia!
Salve, meus amados irmãos, com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Estou feliz, mais uma vez, reunido aqui com os irmãos, conforme nos orienta o nosso pastor, nós vamos estar, aleluia, louvado seja Deus, falando algo especial da palavra de Deus através dessa lição de número 5 desta noite, do dia 4 de maio de 2025, a verdade que liberta. E você, internauta, que está e vai estar vendo, louvado seja Deus, se sinta agraciado por uma palavra maravilhosa que é a palavra de Deus. Palavra essa que fortalece a cada um de nós. A verdade que liberta. É importante saber que a verdade que liberta, essa verdade é Jesus Cristo de Nazaré. E aqui, meus amados irmãos, nós vamos para a introdução que nos fala algo especial. O Senhor Jesus simboliza a verdade, como eu falei para os amados ouvintes, os amados irmãos que nos assistem através do nosso canal do YouTube, Alex Serafim, também no Instagram, Alex Santos. Jesus Cristo, Ele é a palavra que liberta, Ele é a verdade. O Senhor Jesus simboliza a verdade que é apresentada no Evangelho de João. Nesse estudo, iremos explorar a manifestação do Senhor como a verdade em Jerusalém, a resistência dos escribas e fariseus, e é a essa verdade e, por fim, o poder da verdade que oferece liberdade ao pecador, compreender Jesus como a verdade encarnada de Deus, está ligado à verdadeira vida e liberdade em Cristo Jesus. Amém? Então, é algo especial que nós vemos através da introdução. Na introdução nós vemos que, aleluia, Jesus, Ele é a verdade que é apresentada através do Evangelho. E nós vimos também na introdução que a manifestação do Senhor, aleluia, louvado seja Deus, e fala da resistência dos escribas e fariseus. Essa verdade, por fim, o poder da verdade, que oferece, louvado seja Deus, a liberdade ao pecador que se arrepende e deixa o seu pecado e volta para Jesus. Como as horas se passam, vamos, louvado seja Deus, para o primeiro ponto, que vai falar Jesus, a verdade em Jerusalém. Da Galileia para Jerusalém, primeiro ponto, do capítulo 7 do Evangelho de João, revela que Jesus estava na Galileia e não podia se dirigir a Jerusalém, pois os judeus planejavam matá-lo, apesar dos conselhos dos seus irmãos para que subisse a Jerusalém. Jesus tinha plena consciência de que não era sob a influência deles que ele iria à Cidade Santa, mas sob a orientação, louvado seja Deus, do Pai. Amém? Aí nós vemos, meus amados irmãos, louvado seja Deus, que Jesus, ele era sempre orientado pelo seu Pai. Veja, quando observamos, aleluia, louvado seja Deus, os ensinamentos de Jesus aqui na terra, nós vemos que ele sempre mencionou Deus como seu Pai. O Pai poderoso, o Pai, aleluia, louvado seja Deus, de autoridade, de poder. E nós vemos que ele mostra, aleluia, louvado seja Deus, uma obediência, louvado seja Deus, ao seu Pai. Se muitos tivessem essa obediência de obedecer
aleluia, que Deus pede em sua palavra. Se, aleluia, o mundo aí fora obedecesse os mandamentos do Pai, o mandamento que Ele vos ensinou, aleluia, o mundo não estaria destruído como está hoje, estaria, louvado seja Deus, caminhando para o céu, caminhando, aleluia, louvado seja Deus, para estar cada vez mais, aleluia. Jesus sempre, aleluia, estava orientado e buscava sempre fazer o que o Pai vos mandava. E aqui é saliente observar que os conselhos dos seus irmãos para que subisse, como nos diz aqui, João revela que Jesus estava na Galileia e não se dirigia a Jerusalém, pois os judeus planejavam matá-lo. Apesar dos conselhos de seus irmãos para que subisse a Jerusalém, Jesus tinha plena consciência de que não era sob a influência deles que ele iria à Cidade Santa, mas ele era, aleluia, orientado pelo Pai, ou seja, Jesus sempre foi direcionado pelo nosso Deus em levar o Evangelho, aleluia, em seguir as diretrizes da sua palavra e dos seus ensinos. Por mais que, aleluia, os irmãos tentassem dizer não vá a Jerusalém, aleluia, que lá vão me matar, que lá vão me crucificar, Jesus tinha plena consciência de obedecer, aleluia, ao Deus Todo-Poderoso. E é bom quando, aleluia, obedecemos a Deus de uma maneira especial. Jesus era obediente ao que Deus, aleluia, falava, ao que Deus, aleluia, pedia. E quando somos orientados pelo Deus Todo-Poderoso, aleluia, caminhamos, aleluia, para vencer, aleluia, porque sabemos que estamos obedecendo àquele que detém autoridade e poder, aleluia, está aqui nesta noite, que é Jesus Cristo de Nazaré. Assim, em obediência ao Pai em todas as situações. Veja, o leitor da escola bíblica e nos orienta, aleluia, louvado seja Deus, que em todas as situações que viessem, Jesus sempre estava ali em obediência ao Pai, em todas as circunstâncias, obedecendo, aleluia, louvado seja Deus, a seguir. Né? Quando obedece o Pai, quando obedece, aleluia, a Jesus Cristo de Nazaré, nós seguimos, aleluia, louvado seja Deus, triunfando. Sabemos, aleluia, louvado seja Deus, que Jesus era perseguido ali, tentaram muitas das vezes matar Jesus, perseguir até mesmo antes da crucificação. Mas, aleluia, quando olhamos para a palavra de Deus, quando olhamos para o Evangelho, nós vemos que sempre Deus, aleluia, dava o escape, mandando anjos, aleluia, para tirar ele, aleluia, daquela situação de perigo e colocar numa situação, aleluia, louvado seja Deus, que levasse ele ao caminho, aleluia, da vitória. E a Bíblia diz, a escola dominical nesta noite, uma escola bem, aleluia, louvado seja Deus, falando da verdade que liberta, mostra, aleluia, louvado seja Deus, da verdade que liberta o homem, aleluia, mostra da verdade, aleluia, que dá a cada um de nós essa esperança viva e plena de estarmos aqui caminhando. O crente, ele caminha, aleluia, para a vitória, o crente, ele caminha, aleluia, louvado seja Deus, sabendo, aleluia, que Ele é o nosso ajudador fiel. Aleluia, louvado seja Deus. E quando olhamos, Jesus subiu discretamente a Jerusalém durante a festa dos tabernáculos. Ao afirmar que o seu tempo ainda não havia chegado, Jesus referia-se ao momento em que se entregaria aos seus inimigos e seria crucificado, morto e sepultado, para que se cumprisse a justiça divina. Eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e condená-los à morte. Veja, aleluia, louvado seja Deus, que há, aleluia, louvado seja Deus, um momento em que seria entregue. Veja que Jesus, ele sempre falava e falou aos discípulos nos seus ensinamentos que ele seria entregue.
que ele padeceria por aquilo tudo, mas que ele venceria. E é bom quando, aleluia, louvado seja Deus, nós aprendemos do Evangelho, nós aprendemos dos ensinamentos de Jesus e das suas afirmações ali em meio ao perigo, porque sempre houve, aleluia, uma ligação entre o Pai e o Filho, aleluia, louvado seja Deus e o Espírito Santo. E aqui nos diz, meus amados irmãos, ao afirmar que seu tempo, Jesus estava falando do tempo ali, aleluia, na terra que estava a findar, aleluia, mas que começaria um novo tempo, começaria uma nova era, começaria um novo tempo para os discípulos, um novo tempo para a igreja, aleluia, louvado seja Deus, porque era cumprimento das profecias, aleluia, de Deus. E aqui, meus amados irmãos, que o seu tempo ainda não havia chegado, aleluia, louvado seja Deus. Ele se referiu ali que o tempo ainda não havia chegado, porque ali os discípulos, muitos disseram, se você for, aleluia, vão matar você, não vá, senão, aleluia, vai chegar e vão acabar lhe matando. Mas aqui nós vemos, através da palavra, que Deus, aleluia, louvado seja Deus, ao afirmar que o seu tempo ainda não havia chegado, Jesus se referia a tudo a isso que iria, aleluia, acontecer aqueles momentos, aleluia, falando da morte, da crucificação, da sepultura, aleluia, do cumprimento divino e da justiça de Deus. Eis que vamos para Jerusalém, e eis que o Filho do Homem lá em Jerusalém será entregue à morte. Mas veja, aleluia, louvado seja Deus, e lá, aleluia, louvado seja Deus, o Filho do Homem será entregue aos príncipes, dos sacerdotes, aos escribas, e será condenado à morte. E no segundo tópico, aleluia, nós vamos ver da festa. Aleluia, louvado seja Deus. E festa é bom quando se tem a presença do nosso Deus. Festa é bom quando se tem a presença, aleluia, de Jesus Cristo de Nazaré. Segundo ponto vai falar a verdade na festa dos tabernáculos. No versículo 10 a 13, Jesus evitou o assédio do povo até que durante a festa subiu ao templo e começou a ensinar. Aleluia. Ele estava ciente de que havia uma divisão de opiniões sobre ele entre as pessoas. Por isso afirmou: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Aleluia, louvado seja Deus. Quem, aleluia, enviou Jesus para o nosso Deus. Ele cumpria, aleluia, louvado seja Deus, as santas escrituras de Deus. Ele falava ali, aleluia, louvado seja Deus, do cumprimento da palavra do seu Pai, do nosso Deus. Ele falava do cumprimento da verdade do Evangelho. Ele falava ali, aleluia, louvado seja Deus, aquela multidão. Ele falava ali algo especial do Evangelho que liberta, que salva, que leva, aleluia, o homem para o céu e tira todo o pecado. Ele falava da verdadeira palavra, que é a palavra do nosso Deus. Então, ele estava sempre ciente, aleluia, de que havia divisão. Havia divisão de que? De um povo que seguia a Jesus, mas de um povo que queria crucificar o próprio Jesus. Jesus estava sempre ciente, aleluia, louvado seja Deus, que por mais, aleluia, que ele falasse que era o Messias, por mais que ele falasse que ele era o Salvador, por mais que ele falasse que veio esse mundo não para condenar, mas para salvar, aleluia, aquele povo ali o queriam era crucificado. E Jesus tinha sempre isso em mente. E Jesus, meus amados irmãos, ele evita, aleluia, o assédio do povo até que durante a festa, como nos diz, que subiu ao templo e começou a ensinar. Ele estava ciente que havia divisão de opiniões sobre, aleluia, ele, entre as pessoas.
Por isso afirmou: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Jesus Cristo, aleluia, tinha ciência, aleluia, de cumprimento de palavras, de cumprimento de escritura. Jesus, ele tinha em mente, aleluia, louvado seja Deus, que Deus enviou a ele ao mundo para salvar, aleluia, a humanidade que estava corrompida e no pecado. Jesus tinha consciência de cumprimento, aleluia, do Evangelho. Jesus tinha cumprimento, aleluia, de obedecer, aleluia, quem, aleluia, louvado seja Deus, nos deu a vida. Jesus tinha, aleluia, louvado seja Deus, a convicção de que ele estava travando a maior guerra, aleluia, espiritual que ali haveria de ter entre Jesus Cristo, o Salvador, e Satanás, o destruidor de vidas. Mas eu quero te dizer nesta noite que Deus, aleluia, através de Jesus Cristo, ele restaura vidas, ele restaura saúde, ele restaura, aleluia, louvado seja Deus, algo especial para nós, a esperança viva e a certeza plena de morar no céu. E aqui nos diz, muitos acreditavam que Jesus era o grande profeta, mas não o Messias. No entanto, quem se encontrava ali diante deles era o Verbo encarnado de Deus. Ele era realmente o Filho de Deus. E tudo o que ensinava continha a única verdade que o mundo desconhecia. Apenas o Filho de Deus poderia declarar: eu sou a verdade, como está escrito em João 14:6. Veja, aleluia, louvado seja Deus, obediência. O que eu quero te dizer nesta noite, Aliceu, aleluia, louvado seja Deus, fala da obediência, aleluia, do filho para com o pai. Se nós observarmos até o momento, aleluia, que nós, aleluia, lemos, aleluia, até aqui, nós vemos que Jesus, aleluia, ele estava sempre obediente à palavra de Deus. E estava sempre escutando os ensinamentos do seu pai e fazendo, aleluia, com o seu pai, aleluia, louvado seja Deus, determinava através das Escrituras. Até o momento nós vemos, aleluia, Jesus falando da verdade que é a palavra de Deus. Jesus falando da verdade que liberta o homem e Jesus falando do cumprimento nele, dele ser a verdade que vos liberta de todo o pecado. E aqui nós vemos, aleluia, louvado seja Deus, algo especial, aleluia, louvado seja Deus, apenas, veja, aleluia, que o leitor ele deixa bem explícito e bem explicado que apenas o Filho de Deus poderia declarar: eu sou a verdade. Aleluia, a verdade, aleluia, daquela festa era a única que tinha ali, era a verdade de Jesus estar ali. E ele se, aleluia, louvado seja Deus, a única verdade diante de todos daquela festa, de que ele liberta o homem e leva para o céu. Vamos para o terceiro suposto, porque as horas se passam, aleluia, louvado seja Deus. Vivendo na verdade, aleluia, louvado seja Deus, vivendo a verdade, aleluia, louvado seja Deus, quem vivia essa verdade plena do Evangelho, de cumprimento de promessa, aleluia, é Jesus Cristo de Nazaré. E aqui nos diz, os versículos 16 a 19, refere-se à doutrina, aleluia, que Jesus transmitia. Aleluia, essa doutrina provinha, aleluia, do Pai. Aleluia, louvado seja Deus. E para cumprir a sua vontade, era necessário estender a verdade revelada pelo Pai em Cristo Jesus. Veja que o intuito, aleluia, de Jesus, aleluia, era mostrar a verdade, era mostrar, aleluia, louvado seja Deus, como nos diz em João 14, versículo 6, mostrar, aleluia, aquele povo o caminho verdadeiro da salvação da alma. Era mostrar, aleluia, louvado seja Deus, que a doutrina, aleluia, transmitia, aleluia, e provinha do Pai.
e para cumprir a sua vontade era necessário estender a verdade revelada do Pai. O Senhor Jesus é a verdade, a mesma verdade que se manifestou em Jerusalém, que esteve presente na festa dos tabernáculos, aleluia, que através do Espírito Santo se fez, aleluia, se faz presente entre nós hoje. Por isso, Ele, aleluia, nos convoca não só conhecer, mas também viver a verdade. Aleluia, não é só conhecer, aleluia, a verdade. Veja o que Eliseu, aleluia, da escola bíblica nos diz, aleluia, nesta noite. Não é só vivenciar a verdade, não é só, aleluia, louvado seja Deus, saber da verdade, não é só ler a Bíblia, não é só, aleluia, ler o Evangelho, aleluia, louvado seja Deus, mas o importante, o que o leitor da escola bíblica, aleluia, nos pede é que nós viva a palavra de Deus. Sabe por quê? Aleluia, muitos conhecem a verdade, aleluia, mas não vivem a verdade. E quando não se vive a verdade, quando não se vive, aleluia, as Santas Escrituras, aleluia, padece, aleluia, louvado seja Deus, porque o homem pode ter, aleluia, conhecimento, aleluia, o homem pode ter, aleluia, conhecimento da palavra, o homem pode manejar bem, aleluia, a palavra, ele pode ser estudioso, ele pode ter altos diplomas, ele pode ter um grau acima, mas se ele não viver a palavra, nada adianta. Era que, aleluia, Jesus, ele falando, aleluia, louvado seja Deus aos escribas e também aos fariseus. Não adianta o grau que está, não adianta estudar tanto, aleluia, e não viver, aleluia, a verdade que é a palavra de Deus. Por isso que a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade. A partir do momento que o homem conhece a verdade vos liberta. Por isso que a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aleluia, louvado seja Deus. E essa verdade é Jesus Cristo de Nazaré. Que possamos cada vez mais estarmos cada vez mais cientes dessa verdade. Aleluia, louvado seja Deus. Esta festa, aleluia, do tabernáculo, Ele nos dá, aleluia, alento de obediência ao nosso Deus. Alento de obediência, aleluia, de saber, aleluia, louvado seja Deus, que Jesus é aquele que sempre se manifesta com poder, aleluia, com autoridade para nos dar, aleluia, uma nova vida, uma nova esperança. E quando observamos, aleluia, louvado seja Deus, que um bom pastor, a Bíblia diz que Ele é o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Aleluia, quem é esse o bom pastor? Jesus Cristo, aleluia, de Nazaré. Ele nos dá também um alento através das narrativas, aleluia, que Jesus ali na festa do tabernáculo, aleluia, Ele cumpre, aleluia, louvado seja Deus, algo especial, aleluia, trazendo, aleluia, em sua palavra, uma mensagem, aleluia, de salvação, uma mensagem, aleluia, para o mundo, uma mensagem, aleluia, para você que nos assiste através, aleluia, do nosso canal de YouTube. Ele falou, aleluia, louvado seja Deus, que Ele, aleluia, seria entregue, que Ele seria morto, mas que ao terceiro dia Ele iria, aleluia, ressuscitar. Ele também mostrou, aleluia, louvado seja Deus, aos discípulos que tiveram uma oportunidade, aleluia, maior, aleluia, do que a nossa, porque eles estiveram com Jesus. Eles viram os milagres que Jesus fazia. Eles viram, aleluia, como o Senhor operou em Jesus Cristo milagres e poder, ressuscitando Lázaro, mostrando, aleluia, louvado seja Deus, que Ele, por onde Jesus passa, milagre acontece. E mesmo assim, Ele mostrando, aleluia, que iria para a cruz, que iria, aleluia, ser morto, que iria ser crucificado, a Bíblia diz, aleluia, louvado seja Deus, que quando Jesus ressuscita, aleluia, louvado seja Deus, eles ainda colocaram ali uma dúvida: será que Ele ressuscitou? Estiveram com Jesus todo o tempo. E eu quero dizer, já finalizei, aleluia, louvado seja Deus, que, aleluia, através da verdade,
Jesus, ele traz a salvação, aleluia, para o cumprimento, aleluia, da nossa fé. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar, aleluia, o nosso Deus. Ele, louvado seja Deus, dá a vida por nós. Aleluia, louvado seja Deus, que possamos cada vez mais caminhar, aleluia, louvado seja Deus, na verdade. Veja, é a verdade que liberta o homem. Sem essa verdade, sem a palavra de Deus, aleluia, nós não somos libertos do pecado. Então, que nesta noite, aleluia, os demais irmãos, aleluia, pastor, irmão João, tem sempre algo especial. Quero dizer que desde já estou feliz em estar aqui com os irmãos, aleluia, mais uma vez, aleluia, ficou o segundo ponto e o terceiro, aleluia, para eles, aleluia, nesta noite, algo especial da palavra do nosso Deus. Que Deus continue abençoando poderosamente. O segundo ponto vai falar: Jesus, a verdade diante dos escribas e fariseus. É uma luta da verdade contra os fariseus. É uma lição muito importante, muito boa de se aprender nesta noite. Eu sempre essa oportunidade, Jesus. Amado Jesus. Deus, Amém, né, irmãos? aleluia. Decisão, como disse no início, é conhecer a verdade, não é viver a verdade. Oh, amado Jesus. Não é? Porque termos conhecimento não é bom. Não é? Termos conhecimento é bom. Mas viver é melhor. Se vivemos na verdade, irmão, nós não temos medo do que aparece aí. Né? O gigante vem, muitas vezes o gigante olha e diz: não tem homem aí, não. Lá em Israel, para mandar e para vir a mim, vai mandar uma criança. Não é importante, irmãos. Era aquele jovem, tinha consciência, conhecia a quem servia. Né? Ele sabia a quem servia, e o Deus que ele servia era maior que Golias. Você vem a mim com espada, mas eu vou a você em nome de Jesus. Em nome do meu Deus. Meus amados, a verdade liberta. A verdade, irmãos, precisa ser conhecida na vida de cada crente. Aleluia. Nós não somos obrigados a tratar. Nós somos obrigados a cumprir. É por isso que Jesus disse aos fariseus: se conhecerei a verdade, Aleluia. e a verdade vos libertará. Porque, irmão, se não viver a verdade, se não praticar a verdade, não tem liberdade. Não tem transformação. Então, para encontrarmos a transformação, temos que crer na verdade. Temos que viver a verdade. E nós precisamos aqui, irmão, vermos que Jesus, diante do que enfrentou, Amado Jesus. ele não teve medo de revelar o que era, não teve medo de revelar a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o objetivo é: se não crer, não chega junto de meu Pai. Se não for liberto, não irá ao céu. Conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. Então, aquele que se torna liberto, ele vive uma vida feliz. Você já pensou? Se você chegar na sua casa e você tiver algum pássaro numa gaiola, chega lá, você abre a porta para você ver o voo que ele vai dar, e lá na frente ele vai parar e vai dar aquele canto bem bonito de liberto. Eu agora estou liberto. Não é? Então, meus amados, veja bem, segundo ponto dos fariseus, Jesus
e fariseus. Meus amados, nós estamos da mesma forma rodeados de uma nuvem, tantas pessoas, aleluia, que muitas vezes, como a lição passada, que o povo andava a Jesus, não era para servir a Jesus, era para ver, era para contemplar, era para comer, mas não fazia a vontade de Jesus. E Jesus aqui diante dos fariseus, irmãos, vai nos trazer a história, aleluia, que eles apanharam, ouviram aquela mulher que tinha, ou que vivia fora da verdade, aquela mulher que vivia em pecado, e trouxeram a Jesus. Glória a Jesus. Essa mulher, ela pecou, mas se Jesus era a solução. Veja bem, vamos ver, meus amados, aqui. Jesus, na verdade, adiante dos escribas e fariseus. A verdade, no episódio da mulher adúlteras, no capítulo 8 do Evangelho de João, a verdade representada pelo Senhor Jesus, ao ponto da prova e pondo em prova pela liberdade de judeus, ou líderes judeus, enquanto eles ensinavam uma multidão ansiosa, pois muitos milagres no pátio do templo. Os escribas e fariseus aproximaram-se uma mulher apanhada em adultério, para ser julgada publicamente. De acordo com a lei, a mulher deveria ser apedrejada. E por isso, tendenciosamente, Jesus sobre o caos, acusada de contraria a lei. O Senhor Jesus respondeu: aquele que não te vos serei, ou que não terei pecado, seja o primeiro a tirar a pedra contra ela. Ninguém teve coragem de lançar uma pedra contra aquela mulher. Na verdade, que Cristo nos traz e revela a consciência dos nossos falhos. Assim, quando somos impactados por esta verdade, encontraremos a libertação dos nossos pecados. Meus amados, Jesus, que conhece, muitas vezes, irmãos, a gente queremos fazer por vontade própria e muitas vezes não tomamos o conselho da Bíblia. O que é que o conselho da Bíblia nos diz? Se você conhece a verdade, você é liberto. Mas os fariseus escribam, ele não conhecia. Foi como o irmão Alex Clarinha disse aí, que ele esperava uma oportunidade. Ele estava lá em Jerusalém, para quando Jesus entrar, eles acusaram Jesus pelo milagre. E Jesus foi preciso dizer a eles: olha, esta doutrina, o que eu estou ensinando, não é meu este ensino que eu estou dando a você, não. É de meu Pai. Essa doutrina que eu estou revelando, essa forma de verdade, para você ficar liberto, não é vontade minha, não. É vontade de Pai. O Pai que me encarnou, eu estou aqui, eu sou a verdade. Aleluia! E os escribas e fariseus levaram essa água, nós vamos apanhá-lo em alguma falha, ele vai mandar não matá-lo, e aí a coisa fica melhor. E Jesus olhou para ele, e a verdade tinha impactado os fariseus, como impacta nós, a mostrar, a revelar o que nós estamos fazendo que não deveria falar. Quando Jesus pegou com aquela mulher na frente dele, a mulher, Jesus olhou para eles: vocês que acham, ou que vivem, ou que pensam que estão vivendo a verdade,
e que está de uma forma liberto, atira a primeira pedra. Atira a primeira pedra. E a Bíblia diz que começou de um, foi embora tudinho, e ninguém o atirou a pedra. Porque a consciência, meus amados, muitas vezes quando falamos a verdade, muitas vezes tem próprios crentes que não aceitam. É meu jeito, a minha forma é essa, eu vou para onde quero, eu sou liberto. Não é, irmão. É porque Deus quer que nós andemos na verdade. Porque a Bíblia diz que Deus vai pegar muitos desprevenidos. Muitos fora da verdade. Muitos em reuniões que não deveria estar. Lugar muitas vezes impróprio que não poderia. Aquele que é liberto está lá, ele está. E naquela hora, aleluia, nós iremos ficar. Então ele disse aos fariseus: você é capaz? Você é digno? Você é liberto? Você é salvo? Então atira a pedra. Ajuda aí, atira a primeira pedra. E nenhum não atirou, porque a consciência falou: eu tenho minhas práticas que não agradam a Deus. Aquilo que Jesus falou, a verdade, eu não conservei. É por isso que aqui, onde o irmão Alex, aleluia, terminou o primeiro ponto, ele diz: nós temos, ele nos convocou para nos conhecer a verdade, aleluia. Mas não só apenas conhecer, mas viver a verdade. Aleluia. Preste atenção, viver, conhecer é uma coisa, e viver é outra. Nós precisamos de ter conhecimento, tá certo? Nós precisamos de ter conhecimento e pôr em prática aquilo que temos aprendido. Aleluia. Para quê? Quando temos consciência daquilo que guardamos, nós sabemos que temos convicção. Quando andamos na verdade, como Jesus disse para ele: conhecerei a verdade vos libertará. Vocês têm que agora mudar. Vocês têm que agora ser, a verdade liberta. E o que é liberta? A verdade nos faz nascer de novo. A verdade nos faz, nos traz transformação. Porque antes nós éramos criados, nós éramos cegos aí da ignorância do pecado, e a Bíblia que vai dizer a lição, e cegos do diabo. Mas agora não, é diferente. A verdade nos capacitou. A capacidade, a verdade veio ao nosso encontro. E através da verdade é que agora nós que vivemos, que guardamos a verdade, aí podemos dizer, como disse Paulo: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Por quê, irmão? Ele era consciente daquilo que ele tinha aprendido. Ele era consciente daquilo que ele guardava. Foi o que Jesus disse: você quer acusar a mulher, você quer dizer que essa mulher é digna de morte, é digna de ser apredejada porque ela vive no pecado. Aí Jesus disse: mas lembre que aquele que liberta, lembre que a verdade está presente. Lembre que a verdade é maior. Lembre que a verdade, ele liberta, ele transforma. Essa mulher é pecadora, mas agora ela tem, aleluia, a capacidade de conhecer a verdade. Como Jesus disse: agora vai em paz. E faz o quê? E não peca mais. O objetivo é esse. Nós tomamos dessa forma. Estar lá fora como cego, como havia até pensava que era livre. Não é naquela época, mas era livre do céu. Não tinha saber para onde ir. Mas a verdade agora nos encaminhou. Então veja bem, irmãos, e aqui Jesus disse: olha, você está sem pecado, você é capaz, tira a pedra. Meus amados irmãos, o crente ele tem que viver a Bíblia. Porque a Bíblia é a verdade. Sim ou não?
Aleluia. Paulo disse em Romanos 1,16, né? Não me envergonhe do Evangelho, porque ele é o poder de Deus. Leia aí, irmão, vê se é que eu estou falando. Romanos 1,16. Pois não me envergonhe do Evangelho, porque o Evangelho é o quê? Leia aí, irmã Maria. Irmã Maria já encontrou ali. Escuta aí, irmão. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Está vendo? Não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus. Ele é salvação. Amado Jesus. Ele é aquele que pode resolver a minha causa. A voz do Evangelho, irmãos. É por isso que Paulo disse, não me envergonhe, fale do Evangelho. Diga que Jesus é aquele que liberta. Diga que Jesus é a verdade. Diga que ele é a porta. Diga que ele é o Filho de Deus. Diga que ele é aquele que tem todo o poder no céu e na terra. Não se envergonhe do Evangelho, porque ele é o poder de Deus. Glória a Jesus. Amém, irmãos? Aleluia. E aqui, meus queridos irmãos, conforme aqui no livro primeiro, aqui é onde li, no segundo ponto. Aí nos diz aqui, ninguém tem coragem, e ninguém teve coragem de lançar uma pedra sobre aquela mulher. A verdade que Cristo nos traz revela a consciência de nossas faltas. Assim, quando somos impactados por esta verdade, encontramos a libertação dos nossos pecados. Então, aquele encontro nos impactou. Glória a Jesus. Como a verdade ainda hoje, quando chega, ela fala a nossa consciência. Aleluia. Ela mostra, a verdade nos mostra os nossos atos, como mostrou aquela multidão que acusou, né? A lei mostra, a lei está escrita, a tal seja apedrejada. Mas quando Jesus falou da verdade, a verdade agora começou a impactá-los. Começou a revelar, aleluia, que não era digno, ele estava no pecado. Se fosse para matar, aleluia, porque o pecado mata, não só é o adulto que morre, né? O pecado é pecado e todo pecado mata. E Jesus tem conhecido os pensamentos daqueles homens. Oh, amado Deus. Aleluia. Não. Se ele tem pecado, então acusa, condena, atira a pedra. Veja bem, o segundo. Jesus, a verdade revelada no episódio da mulher, apanhada em adultério, ilustra a resistência dos escribas e fariseus em aceitar a verdade que Jesus representa. Veja bem, irmãos, tem gente que diz que é só a graça, né, irmãos? Quando Jesus, o irmão disse aí, quando Jesus, eles não aceitavam que Jesus era o Messias. Não, eles viam os milagres, eles estavam ali, Jesus fazia o possível para eles, mas eles não aceitavam. Esse daqui pode ser profeta. Esse daqui pode ser qualquer outro, mas o Messias não. Mas aqui, meus amados irmãos, veja, aleluia, mas ele não aceitava, aleluia, a verdade, mas ele sempre resistia, ele não queria, aleluia, crer na verdade em que Jesus falava, em que Jesus representava. Não, feliz é o crente, que muitas vezes olha para o seu estado, porque a verdade mostra o nosso estado. A verdade mostra a nossa consciência. Sim ou não? A verdade, muitas vezes, irmão, eu digo que quando a Bíblia diz que o crente ele é o sal da terra.
Quando o crente ele anda na verdade, ele é o sal. Sim ou não? Quando ele chega naquela reunião, ele apresenta Cristo. Aqui está o mensageiro do Evangelho. Mas quando o sal vence, perdeu o sabor. Muitas vezes a gente está lá como querendo ser sal e às vezes onde estamos não representamos sal. Aí perdemos o sabor, perdemos a direção. Aí a Bíblia diz que quando se perde a direção, só presta para ser pisado por alguém, criticado e zombado. Mas, meus amados irmãos, nós precisamos de vencermos, de estarmos firmes para vencer, aleluia, os obstáculos dos fariseus que está aí entre nós. Veja bem, isto nos permite concluir que, independentemente do grau de resistência que o ser humano possa manifestar, nada consegue obstruir a verdade de Jesus. Aleluia. Por isso, não é isso por causa que ele declarou, disse-lhe o Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Grife nosso, esta verdade não é apenas generalizada e em uma verdade encarnada. Também não se trata de um caminho qualquer, mas sim de um único caminho para alcançar Deus. O nosso Senhor é a verdade única de que todos precisamos. Veja bem, meus amados, não tem, meus amados irmãos, consciência, não tem teologia, não tem nada que possa substituir a vontade de Deus. Não, nada pode, meus amados irmãos, obstruir aquilo que Deus prometeu, aquilo que Deus garantiu, aquilo que Ele fez lá na cruz do Calvário, como foi dito no primeiro ponto. Eles esperavam, Jesus já estava na Galiléia e até recusou de chegar em Jerusalém, porque não era a sua hora. Não vou deixar a vontade do Pai. No tempo certo eu vou e lá eles vão me pegar. Eu vou chegar lá e eles vão me prender. Amém? Vão me levar a preso, vão me crucificar, vão matar. Aleluia. Mas eu espero a vontade do meu Pai. A vontade do meu Pai, irmão, é que nos dá garantia quando nós andamos na vontade daquele que nos chamou. Glória seja dada ao nome do Senhor. Nada, meus amados, pode, aleluia, superar a vontade de Deus ou o desejo de Deus para a igreja. Porque Davi disse, se não fosse o Senhor que estivesse conosco, nós não estaríamos mais aqui. Ele já tinha nos engolido. Vivo, mas Deus vela, é verdade que cuida, aleluia, do seu povo. Então, meus amados, eles não quiseram acreditar, aleluia, na vontade, aleluia, na verdade que Jesus apresentou para ele. Mas todo ser humano, aleluia, precisa de alcançar a verdade para que alcance Deus, aleluia, e viva e saiba que Ele é o único que pode, aleluia, abençoar a todos. Somente Ele. Nada deste mundo, irmão, pode nos separar. Terceiro ponto, a verdade que o mundo precisa conhecer. A verdade. Glória a Jesus. Aí Jesus disse, você é a luz do mundo. Jesus disse, você é a luz do mundo. E aqui estamos falando a verdade que o mundo precisa conhecer. Jesus, irmão, não vai descer do céu para pregar o Evangelho. Está na Bíblia, Jesus não vai mandar anjo descer para pregar o Evangelho. Você é o portador do Evangelho.
Sim ou não? Você é o portador do Evangelho. A sua presença, irmão, representa alguma coisa. Muitas vezes a gente somos convidados para uma reunião, a gente vai, né? Quando chega lá, até quando olha para a gente, apresenta a gente, está aqui fulano de tal, ele vai dar uma palavra. Muitas vezes já fui à reunião, chega lá, me deu uma oportunidade para eu representar alguma coisa. Eu lembro quando eu estava em Tapetinho, todo ano tinha uma sopa para os velhos. Mário José, que trabalha com cartório, todo ano ele fazia a sopa para os velhos. E um dia ele me convidou e disse: não, Mário, só eu conto com o senhor lá. Cheguei lá, estava no senhor ligado. Aí quando eu cheguei, ele foi jogar um encontro e disse: está aqui o pastor Zé Maria. Aí começou isso. Deu uma palavra para os senhores aí disse: agora nós vamos ouvir uma palavra pelo pastor Zé Maria. Eu disse: oi, rapaz, eu só sei falar do Evangelho. Ele disse: é isso que eu preciso pegar o Evangelho. Pai está casa assim, cheio de idoso. Então, mostrei a eles quem era Jesus. Não, porque ele só falar de Jesus, né? Então, meus amados, nós somos portadores, o mundo precisa de conhecer, irmão, esta verdade. E esta verdade, irmão, muitas pessoas procuram a verdade na onde? Na filosofia. Vou estudar, né? Mas você já viu, quando você lembra daquela passagem quando Jesus estava perante a Pilato, e de noite a Bíblia diz que de noite a mulher de Pilato teve um sonho: olha, não toque naquele homem. E ele disse: olha, eu tive um sonho. Mostrou ele tudo. Pilato falou: disse: olha, na hora do julgamento, Pilato disse: traz aí uma bacia com água, né? Uma bacia com água, começou a lavar a mão. Disse: olha, quer saber de uma coisa? Eu estou livre do sangue desse inocente. Amém, irmão? Estou livre, porque Deus se revelou através do sonho da mulher para mostrar quem era. Aleluia! Mas a vitória, irmão, é desta. Muitas pessoas, irmão, procuram, aleluia, vou estudar muito para ser um teólogo, para ser aquilo. Não, irmão. O crente, se ele está na verdade, ele abre a boca e Deus fala. Amado Jesus. Amém? Se o crente está vivendo na verdade, está praticando na verdade, ele fala, aleluia, e diz quem é Jesus. Mostra quem é Jesus, porque Jesus vive nele. Ele diz: aquele que crê em mim, aleluia, vai eu e o meu Pai, e faremos nele morada. Então nós temos convicção que Deus está presente e Ele faz morada no crente que anda na sua vontade. Glória seja dada no nome do Senhor. Então, meus amados, Jesus Cristo é a verdade, é aquele que liberta o pecador. Somente Jesus. Teologia, ciência, nada liberta o homem. Dinheiro, fama, não liberta o homem. Agora Jesus, que é a verdade, liberta. Jesus, falta 5 minutos para o tempo, irmão. Deixa eu ser não e vai fazer as perguntas. Amados, graças a Deus por tudo que Deus tem concedido. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, conforme nos orienta o pastor, nós iremos para as perguntinhas da noite. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, nesta noite, em nome do Senhor Jesus, cremos que temos aprendido, baseado com as verdades do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É importante quando conhecemos a verdade. A verdade, conforme está em João 32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, essa é a verdade que liberta o pecador. Vamos para a primeira perguntinha. A quem se refere Jesus ao afirmar que o seu tempo ainda não tinha chegado? Ao afirmar que seu tempo ainda não havia chegado, Jesus referia-se ao momento em que se entregaria aos seus inimigos e seria crucificado, morto e sepultado para cumprir a justiça de Deus. Amém. Muito bem. Segundo,
o que ocorre quando somos impactados pela verdade que é Cristo. A verdade que é Cristo nos traz, revela a consciência das nossas faltas. Assim, quando somos impactados por essa verdade, encontramos libertação dos nossos pecados. Muito bem. 3. De acordo com a lição, o que o mundo precisa saber? A realidade que o mundo carece do entendimento da verdade única, que se manifesta como uma realidade divina, plena em Deus, que se separa deste mundo enquanto mantém uma relação com seus habitantes. Muito bem, Gálatas, né? Colossenses, né, irmão? Colossenses capítulo 2, versículo 9 e 10, é muito bem, isso mesmo. 4. Em que momento a vida do pecado está protegida? Assim, a vida do pecador que se arrepende estará garantida e se realmente permanecer em Jesus. Muito bem, né? A verdade do pecado que se arrepende entrar, garantia se realmente permanece em Jesus. Muito bem, João capítulo 8, versículo 31. A quinta, última, que nos diz, no que diz respeito ao pecado, o que revela a Bíblia? E como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, e todos pecaram. Desta forma, a Bíblia mostra que toda a humanidade está cativa pelo pecado e sob o poder do mundo. Muito bem, a Bíblia mostra que toda a humanidade está cativa pelo pecado e sobre o poder do inimigo. Bem, graças a Deus, nos orienta, pastor, nós iremos ler a introdução, né, e nós convidamos a igreja a de pé em nome do Senhor Jesus. Nós iremos ler junto à introdução da lição. Acho que os irmãos estavam pensando mais perguntas, né? Não, as perguntas agora. Né? A introdução, né? É o textuário, né? Que ele diz. Textual. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. João capítulo 8, versículo 32. Amém. Graças a Deus. Orar. Amém. Então, orientação das partes, nós iremos orar, agradecendo a Deus, irmãos, que Deus abençoe a igreja, que nós possamos levar essas palavras no nosso coração, pedindo a Deus a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, para que nós possamos andar por essa verdade e que esta verdade ainda possa alcançar muitos e muitos e muitos, em nome de Jesus. Vamos orar. Maravilhoso Deus, Pai que está nos céus, queremos neste momento glorioso e eterno, Senhor, e agradecer por esta escola dominical a qual o Senhor Jesus tem falado com a sua igreja, Pai. Que o Espírito Santo continue, Senhor Deus, ajudando, abençoando, de forma que possamos viver esta verdade do Senhor Jesus. Também eu estou abençoando e levando dos céus em paz, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. E a paz de Deus, irmãos, em nome de Jesus. Amém.